Uma das questões que ou que faz parte, né, da espiritualidade cristã, é um elemento que Deus deixou para todos os seres humanos que querem ter uma vida com Deus, né? E este elemento, se ele não existir, não se pode haver um relacionamento com Deus. E do que eu estou exatamente falando? Eu estou falando exatamente do elemento fé. Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé tem graus de fé. Tem uns que têm uma fé pequena, uma média fé, uma fé grande. Aquela mulher, quando chegou para Jesus e pediu que ele curasse a filha, ele disse para ela: não é bom que eu tire o pão dos meus filhos e dê aos cachorrinhos. Ela, num certo sentido, ficou machucada com aquela palavra, mas ela não perdeu a linha. Aí ela disse para Jesus: então, eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que estão debaixo da mesa. Então Jesus olhou para ela, completamente surpreso, e ele disse para ela: mulher, grande a tua fé, vai, porque a tua filha já está curada. Para outro, Jesus, então, os seus próprios discípulos chegaram para ele e disseram: por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Ele falou: isso é porque vocês... isso faz com jejum e com oração. E ele falou: mas a gente anda contigo e tal. E ele chamou aqueles discípulos de homens de pequena fé, embora eles andassem com Cristo, né? Que tamanho é a tua fé? E então eu quero trazer esse tema nesta manhã: uma grande fé. Lucas capítulo 7, os versículos de 1 até o versículo 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo de nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar. Obrigado, Pai,
podemos refletir na Tua palavra, que ela fale ao nosso coração e a Tua vontade, ó Deus, sempre seja assim gravada em nossas mentes. Oramos pedindo a Tua instrução, em nome de Jesus. Ter fé é muito bom, né? Agora, ter uma grande fé, eu diria que é melhor ainda, né? É melhor ainda você ter uma grande fé. A Bíblia diz, como eu já comentei no início, que o elemento que Deus trabalha na vida dos seres humanos, para se ter um relacionamento com Deus, é preciso você exercitar a sua fé. Porque Deus só vai se agradar quando tiver este elemento fé no relacionamento com Deus. E a gente então, na verdade, é assim, eu diria que fé é o maior de todos os elementos quando se trata desse relacionar-se, desse conectar-se com Deus. E para a gente começar esse momento, a gente pode perguntar assim, né? O que é ter fé? Às vezes paramos e tentamos explicar esse termo, fé. O que é ter fé? Onde e como a gente pode adquirir fé, afinal? Bom, fé a gente adquire, em primeiro lugar, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Exatamente neste momento, a fé está vindo para dentro do teu coração. E quando você ouve a palavra de Deus, você está começando a encher o teu coração de fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, diz o texto bíblico. Mas deixa eu colocar aqui 3 possíveis definições de fé. Eu diria que, primeiro, fé é, na verdade, um elo que nos une a Deus, a quem nós não vemos. Então, é essa certeza que nos faz, assim, descansar em alguém, Deus, no caso, a quem nós não podemos ver. Primeiro. Segundo, fé é uma certeza sem provas. É uma convicção sem provas. Porque se eu puder dar provas, acabou a fé. Não precisa de fé. Está provado. Se eu puder dar garantias, acabou a fé. Fé é uma certeza sem provas. Em outras palavras, quando eu digo que o meu Deus responde oração, eu não tenho necessariamente que lhe dar provas a respeito disso. Eu tenho que basear esta minha afirmação na certeza que creio que, mesmo sem provas, que esse Deus é um Deus que responde oração. Então, quando alguém me diz assim, né, você me prova isso, você tem que provar, você tem que me provar isso. Eu posso dizer, olha, provo, né? Mas eu quero lhe adiantar para você que assim que eu provar, a sua fé vai se acabar.
Porque a prova acaba com a fé. E a fé não precisa de provas. Então, quando alguém me diz, você me prova isso? Você tem prova disso? Você não precisa provar nada para ninguém, porque a palavra de Deus, ela foi feita para ser crida e não provada. Terceiro, o que é fé? Fé é uma estrada que eu vou caminhar sem saber onde ela vai me levar, baseado na confiança naquele que me ordenou andar por ela. Então, preste atenção aqui. O desafio, nosso grande desafio, hoje não é tanto definir fé, porque nós não podemos entender a fé na sua plenitude. Na Bíblia tem um versículo que dá uma definição de fé, e que vocês sabem de cor. Hebreus 11, versículo 1, tem uma definição clássica de fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. E fé é a convicção de fatos que não se veem. Então, traduzindo isto, o que é verdadeiramente a fé? Fé é o olho com o qual nós enxergamos a Deus. Fé são os pés que me levam numa estrada rumo onde eu não sei, mas posso dizer, rumo à vontade de Deus. Este capítulo 7 de Lucas é muito significativo. Nessa história, Jesus elogiou um centurião em Cafarnaum. E elogiou não porque ele tivesse fé, mas ele elogiou porque este centurião tinha uma grande fé. Uma grande fé. E no versículo 9, Jesus elogiou este homem porque ele, em Israel, nunca tinha visto alguém com uma fé como a desse homem. Ele nunca tinha visto. Então veja que para Jesus ficar admirado, tem que ser uma pessoa excepcional para causar espanto em Jesus, né, que ele tem que ser assim uma pessoa de um calibre diferente. E Jesus, admirado, ele voltou-se para o povo e disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Este homem aqui, ele era chefe de uma centúria. Centurião. O que é uma centúria? Uma centúria é o conjunto, eram 100 soldados romanos. É o número de 100 soldados romanos. Uma centúria era tipo um pelotão de soldados e ele tinha uma tropa de 100 homens que ele comandava. Este homem era uma autoridade na cidade. Porque este homem era, assim, um representante oficial do poder de César. O poder maior de Roma. E este homem, ele estava assim designado para cuidar da cidade de Cafarnaum. E nessa cidade, este homem ele era muito querido, este centurião, porque ele sendo um homem rico, importante, influente, ele mandou construir, sabe o quê?
uma sinagoga para os judeus, com o dinheiro dele. Ele, do próprio bolso, pagou para que essa sinagoga fosse, assim, construída. Então, ele era muito rico. E ele fez isso de coração para os judeus na época. Um dos empregados desse homem, servo desse homem, talvez fosse tipo um taifeiro, um office boy, um zelador da casa dele, não sei, um escravo da casa. Nós não sabemos ao certo quem foi essa pessoa. Mas era um rapaz, e esse rapaz estava doente. E esse homem rico, influente, ele foi fazer o quê? Ele foi pedir para Jesus um milagre. Um milagre. E quando ele pediu um milagre, a comunidade a qual ele pertencia chegou junto e disse: Jesus, olha, este homem que está lhe pedindo milagre, ele merece. Merece que o Senhor vá visitar lá, né, este rapaz na casa dele e faça um milagre por esse homem. Por favor, Senhor, faça isso. Eles estavam pedindo. E Jesus disse: então vamos lá na casa desse homem. Quero conversar com ele. E Jesus foi em direção da casa deste centurião. E quando Jesus estava próximo da casa dele, ele, assim, o dono da casa sequer foi falar com Jesus. O que ele fez? Ele mandou um emissário, e disse, esse emissário disse a Jesus: olha, Senhor Jesus, não venha até aqui. Não entre na minha casa, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não tenho dignidade nenhuma para que o Senhor entre dentro da minha casa. Quer dizer, a cidade, a população, está todo mundo achando que aquele centurião era o tal. Só porque ele comprou uma coisa, só porque ele fez uma coisa, só porque ele edificou uma sinagoga para os judeus. Mas ele mesmo não se achava digno. E ele disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá e entre na minha casa. Eu não tenho essa dignidade. Ele se viu de que maneira, então? Pecador. Ele se viu pecador. Ele se viu indigno. E ele disse: Senhor, não entre na minha casa. E disse o seguinte para Jesus: Senhor, faça o seguinte, manda uma só palavra, porque eu sou homem de autoridade, eu comando uma tropa, e eu digo vem, e esse vem, eu digo vai, e ele vai, e ele era chefe de soldados. E ele fazia isso, eu sei o que é ter autoridade. Ele estava dizendo isso para Jesus. Manda então só uma palavra e o meu servo será curado. E foi só por causa da atitude deste homem que Jesus disse: olha, eu nunca vi alguém dessa natureza neste lugar. Eu nunca vi uma fé semelhante à deste homem. Nunca vi algo parecido. Então, baseado nisso, eu deixo aqui esses princípios e conselhos e ideias, vamos dizer assim, de como a nossa fé pode ser grande, como a deste centurião. Em primeiro lugar, nós entendemos que nós podemos ter, nós não podemos ter qualquer motivação egoísta na nossa vida. Nada em nós pode ser egoísta. Veja, este homem, ele era de autoridade,
era rico, representava o poder imperial de Roma, ele estava numa posição social muito alta, mas está agora num tipo de missão, né? E esta missão aqui era importante para ele, né? Essa missão não é por ele, não é uma missão para si. Essa missão é para o servo dele, Então, por que a fé deste homem era grande? Sabe por quê? Porque ele não está defendendo o interesse dele. Ele não precisa de um milagre. Ele está sendo um homem rico, ou na verdade, ele sendo um homem rico, ele poderia dizer, olha, faça o seguinte, arranja alguém aí, né? E se vira com esse servo aí, arruma alguém para ajudá-lo, né? Eu não vou ficar aí perdendo tempo, tenho tanta coisa, tenho uma agenda extensa, eu não vou ficar aí perdendo meu tempo com coisas pequenas, né? Porque ele não estava defendendo a fé dele. Ele podia dizer, eu estou pouco me lixando pelo que está este homem aqui, esse meu servo passando. Não quero nem me preocupar com isso, né? Com um empregado pequeno aqui da casa. Eu sou um homem de autoridade. É algo que ele podia dizer, né? Mas ele não fez, né? Ele fez o caminho inverso. Ao invés de se preocupar consigo, ele se preocupou com o outro. Talvez, assim, muitas vezes você e eu, não recebamos milagres, sabe por quê? Porque nós perdemos o poder da oração intercessória. E a oração intercessória qual é? É a oração que pensa no outro. Muitas vezes eu quero dizer assim, nós podemos ser curados, nós podemos ser abençoados, nós podemos ser resolvidos nas nossas questões pessoais, quando nós abrimos mão dos nossos próprios interesses e passamos a olhar o outro. Por quê? Porque esta é a definição de fé, de uma fé maior. Porque eu estou definindo o meu elo com o Criador, o meu elo com Deus. Porque o interesse não é meu. O interesse é do outro. Eu me interesso pelo outro, porque eu acredito assim. Na medida que nós formos o canal de bênção para abençoar o outro, e na medida que a bênção de Deus vem para nós, para sair para o outro, o segredo de Deus para nos abençoar é nós sairmos da dimensão egoísta da fé. Tirar o eu. A minha dificuldade, a minha casa, a minha angústia, o meu problema, a minha tribulação, a minha dor, o meu luto, a minha aflição, o meu medo, a minha necessidade. Então vamos dizer, Senhor, me ajuda a fazer do outro o objeto, assim, o objeto maior do meu objetivo. E à medida que outra pessoa passa a ser o motivo maior da nossa fé, Deus pode ordenar mais e mais
a bênção sobre a nossa vida. Alguém já classificou os 7 pecados capitais, né? Talvez você já tenha ouvido falar de 7 pecados capitais. Quais são os 7 pecados capitais? Orgulho, cobiça, lascívia. Lascívia é ligado à sensualidade, né? O despudor. O ódio, a glutonaria, a inveja e a preguiça, né? É considerado aí como os 7 pecados capitais. Estes são chamados assim, porque alguém, ao estudar os pecados, concluiu que todos os pecados existentes da humanidade, tudo que há de ruim no mundo, provém dessas 7 dimensões da vida. Agora, presta atenção. Orgulho, egoísmo. Todo orgulhoso e egoísta, todo orgulhoso é um egoísta. Cobiça, egoísmo. Todo cobiçoso é egoísta. Lascívia é egoísmo. Ódio é egoísmo. Glutonaria é egoísmo. Inveja é egoísmo. Preguiça é egoísmo. Em suma, os 7 pecados capitais podem ser resumidos num só: egoísmo. Em outras palavras, o pecado original é o pecado do egoísmo. E por que é que este homem, o centurião, por que ele teve uma grande fé? Por que este homem encontrou esse caminho maior na sua convivência de fé com Jesus? Porque ele não foi egoísta. Ele soube cuidar do outro. E aí que está o segredo do nosso milagre da nossa vida. Ele era rico, tinha tudo, ele não precisava nem prestar atenção nesse empregado. Mas ele foi lá e amou aquele garoto, aquele homem, aquela pessoa. E queria que ele fosse curado por Jesus. Então, em última análise, quando nós deixamos de ser egoístas, é quando nós acabamos sendo abençoados. Desculpe. A segunda coisa que eu quero anotar aqui é que se você quer ter uma grande fé, nossa fé ela será grande quando nós não tentamos mentir para Deus. Vejam que todos da cidade estavam dizendo: este homem merece o nosso aplauso, merece o milagre, e ele merece que Jesus dê atenção para ele. Mas o que foi que Jesus disse? Né? O que foi que, na verdade, ele disse para Jesus? Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Não sou digno. Em outras palavras, ele era um homem absolutamente transparente com respeito, eu diria assim, ao seu próprio caráter. Ele não era um dissimulado. Ele não era um falso. Ele não colocava uma carapuça. Ele não colocava nenhum tipo de
de máscara, ele não colocava sobre ele assim nenhum tipo de ostentação. Né? Digamos assim, Senhor, eu não sou digno. É o que ele diz. Nós, para termos uma fé grande, nós temos que ter a mesma expressão que teve esse centurião romano. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não mereço. É o que ele dizia para Jesus. Hoje em dia, temos experimentado uma espiritualidade de troca. Não é mesmo? Traga tanto que você alcançará, assim, alguma coisa. Faça a penitência tal que as coisas vão acontecer. Suba o monte para orar, que a bênção vai vir. Faça uma peregrinação sacrificial em tal lugar que você vai receber a bênção. Observe 4 semanas de oferendas e a bênção virá. E depois que você faz tudo isso, a pessoa diz, agora sim, eu sou merecedor, eu fiz, eu paguei e eu mereço. E vamos aprendendo que temos que barganhar com Deus. Mas houve um dia que eu ouvi uma pessoa orar assim. Senhor, eu estou te pedindo isso no nome de Jesus. Não tenho nenhum mérito para te apresentar. Não há nada para te mostrar. Eu estou aqui só corado de vergonha. E eu venho em nome de Jesus. Nessa hora, o meu coração, assim que eu falo particularmente, se encheu de alegria, porque eu pude entender, eu não preciso barganhar com Deus. Eu não preciso fazer por merecer. Para Deus. E que eu preciso apenas ser sincero e não mentir para Ele. Porque é isso que Deus quer. Ele mesmo já sabe de tudo. Então não minta para Deus, nunca. E aqui em último lugar, nossa fé será grande. Quando ela não necessitar de amuletos. Veja que o centurião disse, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas faz uma coisa. Aquele centurião não disse, me dá um lenço vermelho, me dá um papel assinado, me dá alguma coisa que prove que o meu servo vai ser curado. Não. O que ele pediu? Manda uma só palavra e o meu servo será curado. Basta uma só palavra. Então, como eu disse, fé é a certeza sem provas. Eu não preciso de outra certeza, eu não preciso de dar provas. Basta a palavra de Deus. E quando eu digo a palavra, não estou dizendo a Bíblia como um amuleto. Quando eu digo a palavra, são os conteúdos que a Bíblia tem. Não é a combinação de papel e tinta. Vocês me entendem? Não é um livro de capa grande que nós temos na nossa mão. Eu estou falando da mensagem que este livro contém. Não é, na verdade, nada disso. Porque quando ele disse, faça-se e o mundo veio a existir, quando ele diz, aquieta-te e o mar aquietou,
Quando ele disse, vem para fora, Lázaro, que era um homem morto, já cheirava mal de 4 dias. Quando ele diz, eu tenho na minha mão as chaves da morte e do inferno, eu tenho a certeza de que ele está no controle de todas as coisas. Porque basta uma palavra de Deus. Eu sou um homem de autoridade, quando eu digo vai, aquele vai, quando eu digo vem, aquele vem. E se tu disseres uma só palavra, se o Senhor fizer um comando, o meu servo vai ser curado. Ele precisava só da palavra de Jesus. Somente da palavra de Jesus. O sol que está escondido, né, muitas vezes, ele pode voltar a brilhar. O meu coração, que está muitas vezes em trevas, pode ter luz novamente. O que ele está dizendo para Jesus? Fala, Senhor, uma palavra só. Uma palavra só basta. Não precisa de mantra. Não precisa de nada. Basta uma palavra. Porque não está baseado em amuletos, em sacrifícios, em coisas que eu faça para que Deus possa me dar alguma coisa. Então, gente, eu quero, assim, terminar e dizer assim que para você ter uma fé grande, você precisa confiar não somente, né, no poder de Jesus, mas confiar no caráter dele. O grande problema das pessoas não é crer no poder. O grande problema das pessoas é conseguir confiar no caráter de Deus. Crer no poder sobrenatural, as pessoas creem. Né? Um pagão crê, um feiticeiro crê. A dificuldade das pessoas é crer no caráter, na palavra do caráter. E esse centurião aqui, ele creu no caráter da palavra de Jesus. Senhor, o Senhor não precisa vir aqui na minha casa. A tua palavra tem um peso de caráter que se tu disseres sim, eu não duvido, vai acontecer. Sabe o que é confiar no caráter do outro? Eu quero ilustrar aqui, talvez já contei essa ilustração, mas é o filho vir ao pai e dizer, papai, você pode ir ver eu jogar bola? E o pai disse assim, que horas que é o jogo? É amanhã às 4 horas. O filho, e ele fala para o filho, eu estarei lá às 4 horas da manhã, para ver você jogar. E aí, no momento do jogo, o jogo vai começar, o juiz vai apitar para iniciar o jogo, e os amiguinhos deles, que ele já tinha dito que o pai viria às 4 horas, começam a dizer, cadê o teu pai? Você não falou que ele viria? E o menino, completamente em paz, ele diz, às 4 horas ele vai estar aqui. E aí, quando o juiz põe o apito na boca, vai começar o jogo, o menino olha para a arquibancada e lá está o pai, apontando para ele. Estou aqui, filho, jogue bem. Eu não disse que esse pai estava dizendo para o filho assim, eu não disse que eu estaria aqui às 4 horas. Isso sabe o que é? É confiança. É confiar no caráter de um pai que diz que vai fazer uma coisa e faz, no horário que ele disse que iria fazer. Ele não muda, ele vira o mundo, mas ele vai fazer aquilo que ele prometeu fazer. A gente precisa de gente assim. Por isso que a Bíblia diz que as promessas de Deus
são para nós o sim e o amém. Não existe dúvidas. Por isso, aquele leproso, ao aproximar-se de Jesus, disse assim: Senhor, se queres que eu seja limpo, eu vou ser limpo. E Jesus diz: eu quero. E ele foi limpo. Fé não é aumentar a nossa capacidade de crer que Deus pode. Fé é a nossa capacidade de acreditar que quando Ele quer, Ele sempre pode. É o Deus inteiramente confiável, é o Deus que nós cremos, e sim, podemos, como aquele centurião, que nem era do meio religioso, ter uma grande fé, acreditando todos os dias incondicionalmente no caráter daquele que é e que pode todas as coisas. E hoje nós podemos então orar também a Deus. E a partir de hoje, nós possamos ter esse desejo de alimentar a fé, a nossa fé, olhando para o exemplo e para os aspectos da vida deste centurião. Porque, sim, ter uma grande fé é possível. É possível. Observando estes princípios, obtidos da vida deste homem, deste centurião, que ousou crer em Jesus, de tal maneira que foi classificado por Jesus como um homem que tinha uma grande fé e que nem em Jerusalém, nem em Israel, ele tinha visto alguém como este centurião. E você hoje, a quantas andam a tua fé? Em que pé, em que nível que está a sua confiança em Deus e no caráter de Deus? Gostaria que você pensasse nisto e que você praticasse na sua existência ser uma pessoa de fé, em quem, na verdade, quem sabe, né? Uma pessoa de uma grande fé, para abençoar as vidas próximas a você, como aquele centurião. Que Deus nos ajude e que Deus aumente a nossa fé. Amém? Amém.